Oi, pessoal, tudo bem? Agora a gente está se encaminhando para a nossa última aula de química, tá? Nosso último assunto de química. E aí a gente já vai começar as nossas revisões, tá? Próxima semana a gente também vai ter revisão em vídeo. Então vamos lá. Nosso assunto é funções orgânicas. A gente já teve química orgânica na aula passada e agora vamos continuar os nossos estudos com funções orgânicas. O que seriam essas funções orgânicas, né? São compostos químicos orgânicos que vão apresentar comportamentos semelhantes e daí eles vão formar grupos. Esses grupos são as funções orgânicas, tá? São aqueles grupos de compostos orgânicos que vão apresentar comportamentos químicos semelhantes. Vamos ver agora quais as funções orgânicas que a gente tem. Nesse assunto a gente não tem cálculo como a gente tinha lá em química orgânica, tá? Não tem tanto cálculozinho assim, vocês não vão ter tanta dificuldade com isso, mas é interessante que vocês prestem atenção nos detalhes aqui, tá? Porque são bem parecidas as funções entre si. Então, é importante que a gente saiba qual função é qual, tá? Pra gente não se perder. Então, se vocês estão achando que não conseguiram entender um pouquinho, pausa o vídeo, volta, dá uma lida novamente na apostila, tá bom? Para poder ficar bem tranquilo aí em relação a esses conceitos. Então, vamos lá. A nossa primeira função orgânica que a gente vai estudar são a dos hidrocarbonetos, que são aquelas que são compostas só por átomos de carbono e hidrogênio, tá? Só carbono e hidrogênio. Então, a gente tem uma ampla gama aí de combustíveis. A gente tem o metano, tem o propano, tem o acetileno. Todo mundo aí só tem o quê? Carbono, que é o C, e o hidrogênio, que é o H, tá bom? Os álcoois, que eles têm radicais de hidrocarbonetos, que são o quê? Que a gente acabou de ver, hidrocarboneto é o quê? Carbono e hidrogênio, só que são ligados às hidroxilas. O que são hidroxilas? É aquele OH, tá bom? Que a gente chama esse grupo aqui, OH de hidroxila, que é o hidrogênio e o oxigênio. Então, toda vez que a gente vê um hidrocarboneto ligado a uma hidroxila, é um álcool. Só que eles não vão liberar essa hidroxila, tá? Em meio aquoso, não libera essa hidroxila na água. Já os fenóis também são hidrocarbonetos. Novamente, hidrocarboneto, carbono e hidrogênio, ligado às hidroxilas, que é aquele OH, só que eles vão formar anéis, tá? A gente chama essas estruturas fechadas, lembram de cadeia fechada? A gente chama de anel, tá? E então, quando a gente vê a professora, então qual vai ser a diferença do álcool para o fenol? Quando tiver hidrocarboneto e OH e tiver anel, a gente já sabe que é fenol. Se não tiver anel, a gente sabe que é álcool, tá bom? Vamos lá. Os éteres, deixa eu movimentar a câmera um pouquinho, são compostos por um átomo de oxigênio, tá? Aqui no meio, entre duas cadeias carbônicas. Lembram de cadeias carbônicas? E essas cadeias vão ser formadas por hidrocarbonetos. Então, o que é o éter? Vai ter um oxigênio no meio e ele vai estar rodeado de um lado por um hidrocarboneto e do outro também por hidrocarboneto. Novamente, hidrocarboneto tem o quê? Carbono e hidrogênio, como o próprio nome já diz, tá bom? Os ésteres, eles são bem semelhantes aos éteres. Eles têm átomos de oxigênio entre as cadeias carbônicas também, mas eles têm um grupo que a gente chama de grupo carbonilo. O que seria esse grupo carbonilo? É um carbono e um oxigênio entre os carbonos. Então, veja bem, aqui no éter, sem o éter, a gente vai ter o oxigênio no meio e as cadeias carbônicas do lado. Os ésteres, a gente vai ter um grupo carbonilo, ó, um oxigênio ligado com carbono, e vai ter mais carbonos aqui, ó. Quando a gente não tem o desenhozinho, tá? A gente tem aqui e não coloca nada, quer dizer que aqui tem carbono, tá? Toda vez que formar essa pontinha, vai ter carbono. Aqui também, ó. Então, a diferença do éster para o éter é exatamente a formação do carbonilo, que é um carbono junto com oxigênio ali entre as cadeias, tá bom? Só que eles estão juntos, ó. Aqui o carbono e aqui o oxigênio. Aqui só tinha o oxigênio no meio, tá? Os aldeídos
vai ser um radical orgânico, que é o carbono, o hidrocarboneto, ligado a um grupo formilo. O que seria esse grupo formilo? É um grupo com hidrogênio, carbono e oxigênio, tá? Como a gente vê aqui na figura. Não fiquem desesperados com esses conteúdos, com esses significados, com essas palavras, tá? Porque as questões das nossas atividades estão bem tranquilas, não se preocupem, tá? Vejam cada uma delas com calma e tentem ver as diferenças, tá? Dá para perceber. Dentro das funções, a gente ainda tem as cetonas, tá? Calma, é cetona mesmo, tá? Acetona, que a gente usa para tirar o esmalte da unha, também pertence ao grupo das cetonas e, na verdade, ela se chama propanona, nem é acetona mesmo, tá? Cetona vai ser composta por 2 radicais orgânicos ligados entre si pelo grupo carbonilo. Então, de um lado a gente tem um radical orgânico, o nosso hidrocarboneto, do outro também. E no meio a gente vai ter o nosso grupo carbonilo. Lembram do carbonilo? É um carbono e um oxigênio. Os ácidos carboxílicos, a gente chama esse radical de alquila, alquenila ou arila, ligados ao hidrogênio, né? Ligados a um grupo carboxílico. Esse grupo carboxílico a gente chama de COOH, tá? São ácidos bem fracos, que a gente chama esses ácidos carboxílicos. Eles têm estrutura sempre parecida com essa daqui. Eu sei que eu tô falando esses nomes e vocês vão ficar um pouco assim, meu Deus, professora, quanto nome diferente, eu não vou entender nada. Calma. Tenham paciência. Tenho certeza que vocês vão entender. Depois que assistir esse vídeo, dá uma lidazinha na apostila, tranquilamente, que vamos conseguir responder as nossas atividades. E eu tenho certeza absoluta que todo mundo vai tirar 10 na prova de química. Porque vocês vão conseguir, porque tá muito bom. Vamos lá. Aminas são compostos nitrogenados que têm até 3 radicais orgânicos que vão se ligar a um átomo de nitrogênio. Esse átomo ele vai ser ligado por substituição, tá? De hidrogênio na molécula de amônia, que é aqui, ó, NH2, tá? De azul. Um radical de hidrocarboneto vai se ligar ao NH2 e 2 radicais vão se ligar a um NH e 3 vão se ligar a um N de nitrogênio, tá? Vai formar substâncias, ligações parecidas com essa daqui. Essas são as aminas. As amidas são bem parecidas com as aminas, só que aí no caso a gente vai ter o grupo carbonilo. Lembra que é o C e o O? E aqui a gente vai ter 3 radicais que a gente chama de acila, que é o RCO, tá? Que vão se ligar a um átomo de nitrogênio pela substituição dos átomos de hidrogênio do amoníaco. Ou seja, as amidas que a gente tem como fazer são RCONH2, RCO2NH ou RCO3N. Novamente, não se desesperem, isso é só conceito, tá? São as diferenças entre os grupos. Por fim, a gente tem os haletos orgânicos, que são compostos por halogênios, que vão substituir os átomos de hidrogênio pela reação que a gente chama de dehalogenação. Essa função que a gente vai encontrar os clorofluorcarbonetos. Halogênios a gente vê lá na nossa tabelinha periódica, tá bom? Vou colocar um vídeo aqui, que é do primeiro ano, que vai falar um pouquinho sobre tabela periódica. Eu já coloquei, acho, também na descrição do vídeo lá de Química Orgânica, eu coloquei falando sobre ligações químicas e um vídeo de tabela periódica também, tá? Vou colocar novamente aqui na descrição desse vídeo para lembrar vocês sobre como é que a gente vê essas substâncias lá na nossa tabelinha, tá bom? O que fica de importante aqui? A gente saber o que é um hidrocarboneto, a gente já sabe. A gente sabe que existem todas essas funções: hidrocarboneto, álcool, fenol, o éter e o éster.
aldeídos, a gente tem acetona, tem os ácidos carboxílicos, as aminas, a amida e tem os haletos orgânicos. São as nossas funções, tá? E a gente já viu a diferença de cada uma delas. Não se preocupem com esses nomes difíceis, tá? Saibam que existem essas funções. Agora vamos saber como essas funções vão se reagir, né? Como é que as substâncias orgânicas reagem. A gente vai ter vários tipos de reações orgânicas. Como a gente tinha reações químicas, tá? A gente tem reação de adição, onde um átomo que vai vir de uma substância orgânica ou inorgânica vai adicionar, né? Vai se adicionar a uma substância orgânica. Isso vai ocorrer aonde? Nos hidrocarbonetos insaturados. Lembram? E isso vai ser caracterizado pela quebra daquelas ligações que a gente tinha, né? Dupla ou tripla, quando é o hidrocarboneto insaturado, tá? Vamos ver aqui como é que funcionam essas reações de adição. Ó, as reações de adição, ela pode ser por dois tipos. Hidrogenação ou hidratação. A gente viu que na reação de adição, né, um átomo de uma substância orgânica ou inorgânica vai se adicionar, vai se juntar com um átomo de outra substância orgânica, tá? E aí ele vai ser adicionado de duas formas, ou por hidrogenação ou por hidratação. Por hidrogenação vai acontecer quando o gás hidrogênio, que é o H2, vai se adicionar a essa molécula. Isso acontece principalmente na indústria alimentícia, quando a gente vai fazer, por exemplo, margarina a partir de óleos vegetais. Olha aqui a estrutura da nossa reação. A gente tem o CH2 ligando duplo com outro CH2, mais o H2, que é o gás hidrogênio, tá? Essa reação vai gerar o produto que seria o CH3 ligado simples com o CH3. Essa estrutura vai representar uma reação de hidrogenação, porque o hidrogênio, que é o H2, vai se adicionar a esse composto, vai ter calor, a gente vai adicionar calor naquela reação, vai quebrar a ligação dupla que tinha aqui entre esses átomos, e a gente vai formar um novo composto. Isso é hidrogenação. Já na hidratação, a gente vai adicionar água na molécula orgânica, tá? Aqui um exemplo de uma reação de hidratação. A gente tem HC3 ligado simples com CH, ligado duplo com CH2, mais a água. Quando a gente tem a reação, a gente transforma isso aqui nessa nova estrutura, tá? Então, a água, a gente misturou a água, esse composto. Isso provocou a reação. A gente quebrou tanto a ligação dupla, quanto quebrou também a molécula da água e a gente unificou aí a nossa estrutura. E a gente fez o quê? Hidratou ela. Por que a gente hidratou? Porque a gente adicionou água. E lá na hidrogenação, a gente adicionou o quê? Hidrogênio. Então, o próprio nome da reação já diz tudo. Hidrogenação adiciona gás hidrogênio. Hidratação adiciona água. Além das reações de adição, tá? A gente também tem reação de substituição. Vai ocorrer quando pelo menos um átomo ou um grupo de átomos de hidrogênio que estão ligados ao carbono vão ser substituídos por um ou um grupo de átomos. Dentro dessas reações de substituição, a gente tem a halogenação, quando um ou mais átomos de hidrogênio na molécula são substituídos por átomos de halogênios. Por exemplo, o flúor, o cloro, o bromo. Já na nitração, um ou mais átomos de hidrogênio vão ser substituídos pelo grupo nitro. Qual é o grupo nitro? NO2, tá bom? Reação de adição a gente já viu, ou adiciona gás hidrogênio, que é a hidrogenação, ou adiciona água, que é a hidratação. E nas reações de substituição, a gente vai substituir por um ou mais átomos de halogênios, aí teremos a halogenação, ou um ou mais átomos de hidrogênio do grupo nitro, que é o NO2, e aí teremos a nitração, tá? Isso nas reações de substituição. Isso sim é bem importante a gente lembrar, tá? Nas reações de eliminação,
a partir de um único composto, a gente vai obter dois compostos. Um vai ser orgânico e o outro vai ser inorgânico. Vamos ver aqui alguns exemplos de reações orgânicas de eliminação. Primeiro, a gente tem a eliminação do hidrogênio ou a desidrogenação. Difícil, né? Não. Nesse tipo de reação, a gente vai eliminar dois átomos de hidrogênio. Ao contrário da hidrogenação, né? Que a gente adicionava. Aqui a gente, elimina. Tchau, vai embora. Adeus. Cortamos. Na eliminação da água ou desidratação, a gente vai eliminar uma ou mais moléculas de água, que é o contrário da hidratação, tá? Porque lá na hidratação a gente adicionava. Aqui na desidratação a gente vai dar, tchau, vai embora, eliminou. Os álcoois podem sofrer a desidratação e pode sofrer por duas formas. Intramolecular, que é quando a reação se dá na própria molécula, ou intermolecular, quando a reação acontece entre duas moléculas orgânicas, tá? Então, aí na reação de eliminação, a gente viu que é o contrário da reação de adição, tá? Aqui a gente elimina hidrogênio e elimina água. E lá na adição, a gente ou adicionava hidrogênio ou adicionava água, tá? A gente também tem o conceito de isomeria. Porque o que seria isomeria, né? Vocês, não sei se vocês já repararam, que alguns compostos, eles têm a mesma fórmula química, mas eles vão ser substâncias diferentes. Eu não sei se vocês lembram, lá quando a gente falou de química orgânica, que entre aquela substância, que era o caroteno e o licopeno, que dava a cor, assim, aquela cor alaranjadazinha na cenoura e a cor vermelha no tomate maduro, são substâncias diferentes, tá? Eles têm estruturas diferentes, mas apresentavam a mesma fórmula química. Esse fenômeno vai ser chamado de isomeria. Isso quer dizer que eles são iguais, tá? Eles possuem os mesmos números de carbono, por exemplo, hidrogênio e oxigênio. Possuem a mesma fórmula química, os mesmos átomos, mas a estrutura dele, o desenho dele, como eles estão arrumados, são diferentes. Isso vai fazer com que as substâncias sejam diferentes, tá? Olha aqui o conceito de isomeria. É o fenômeno que vai possibilitar a existência de duas ou mais estruturas para uma mesma fórmula molecular. Ou seja, é a possibilidade da existência de mais de um composto com a mesma fórmula molecular. Interessante, né? Vamos ver aqui um exemplo. Por exemplo, tanto o etanol quanto o metoximetano, eles têm a mesma fórmula química, C2H6O. Só que eles têm estruturas diferentes. Olha aqui a estrutura do etanol, ó. A gente vai ter dois carbonos ligados, juntinhos aqui no meio, rodeados pelos hidrogênios e ligado o quê? A uma hidroxila, como a gente viu. Já no metoximetano, olha como são os mesmos átomos, só que arranjados de formas diferentes. Em vez da gente ter hidroxila, a gente vai ter o átomo de oxigênio aqui ligado entre os dois carbonos. E aqui ao redor dos carbonos, como a gente já sabe, a gente tem os hidrogênios. Então, vamos contar para ver se tem os mesmos átomos, ó. C2, 2 átomos de carbono. 2 átomos de carbono. H6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de hidrogênio. E um átomo de oxigênio. Uma aqui, uma aqui. Como a estrutura deles é diferente, eles são substâncias diferentes, porém, possuem aí a mesma fórmula molecular, a mesma fórmula química, que seria 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio, tá bom? Essa posição diferente dos átomos é que vai dar a modificação aí da substância, que vai impedir que eles sejam iguais, tá? Já acabou, pensei que ia demorar mais nossa aula. Respondam e me enviem as questões 36 a 45. Se vocês tiverem alguma dúvida quanto a responder as atividades, podem mandar para mim
no WhatsApp, tá? Inclusive, vocês vão mandando todas as dúvidas que vocês têm em química, que a gente vai fazer revisão de química, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Fiquem ligados aqui na descrição que eu vou colocar alguns links que vão nos ajudar, tá bom? Até a próxima. Todo mundo se cuide.